Mas Henrique VIII teve uma terceira esposa, essa escapou de ser executada, por essa ele realmente tinha simpatia, ele de fato a amava. Ela lhe deu o seu tão sonhado filho, a quem chamou de Eduardo VI. É com Eduardo VI que nós vemos a reforma, em pouco tempo, em 6 anos, avançar, se consolidar em todo o território inglês, o que não acontecera durante os anos anteriores em que Henrique VIII esteve reinando. Este filho de Henrique VIII, criado, educado por protestantes, que veio a assumir a coroa inglesa, suceder o seu pai, ainda um menino com idade de apenas 9 anos, é quem, de fato, patrocina, incentiva e torna tudo mais fácil para que, inclusive, protestantes de fora, que até então não tinham acesso, não podiam chegar à Inglaterra com suas ideias, pois Henrique VIII não permitia, puderam vir para a Inglaterra e auxiliar os reformadores ingleses, o Latimer, Ridley, o Thomas Cranmer, no processo de reforma da Inglaterra. Entre eles, o Martin Buster, era um catedrático e que ajudou o Thomas Cranmer tanto na revisão do livro de oração comum. Portanto, após a morte de Henrique VIII, com a ascensão de Eduardo VI à coroa inglesa, é que nós chegamos ao segundo ato desta história. É a partir de Eduardo VI que nós podemos falar, então, de uma reforma de fato acontecendo na igreja. Uma reforma que não era política, uma reforma que não era apenas ideológica, que era apenas conveniente aos caprichos de um monarca, mas uma reforma litúrgica, uma reforma teológica, uma reforma doutrinária, a exemplo do que já acontecera na Alemanha, na Suíça, em outros países onde a reforma já estava consolidada. Então podemos falar a partir de Eduardo VI em reforma. Antes dele, não, senhores, não havia reforma protestante na Inglaterra, senão o desejo de ingleses protestantes como Thomas Cranmer e outros que eram desejosos de que a reforma chegasse ali e chegasse para ficar, que a igreja inglesa de fato fosse purificada de toda superstição romanista, de toda idolatria, de todo ranço que ainda ficou naquele rei, mesmo depois dele ter rompido com a autoridade do Papa. Então o que é que muda com Henrique VIII? Só isso. Troca-se um Papa por um rei, mas não se reforma absolutamente nada, exceto a Bíblia ser colocada à disposição do povo comum, o que antecipou em muito, pelo menos nos corações daquelas pessoas. A esperança se mantinha acesa. A realidade ainda parecia distante, mas já era mais do que eles conseguiram durante todo o tempo em que o Henrique VIII esteve debaixo da autoridade de Roma. A partir de Eduardo VI, que sucede o pai no trono inglês, aí sim nós temos de fato uma reforma acontecendo na Inglaterra. Não obstante ao curto reinado de Eduardo VI, muita coisa mudou na Inglaterra. As leis de Henrique VIII contra as crenças e práticas evangélicas foram todas revogadas, permitindo que o clero casasse e as pessoas recebessem o pão e o vinho na ceia do Senhor, na comunhão. Capelas que intercediam pelos mortos foram todas dissolvidas por se confundirem com o conceito de purgatório, uma crença que afasta as pessoas da confiança na verdadeira e perfeita salvação por meio da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ordenou-se a remoção das imagens dos santos das igrejas e a substituição dos altares por mesas de comunhão. Os altares que ficavam colados às paredes foram substituídas por mesas simples de madeira para darem o sentido da ceia do Senhor como uma mesa de comunhão e não um altar onde acontece o sacrifício, a renovação do sacrifício de Cristo, que era um conceito católico romano que foi totalmente rechaçado. Era nesse
precisamente nesse ponto da questão da transubstanciação, que todas as igrejas reformadas entravam em consenso. Poucas coisas foi consensual durante a Reforma Protestante entre os diversos países que abraçaram os ideais reformados. Mas essa questão da presença física de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia foi unânime entre todas as igrejas reformadas do século XVI, abolirem essa prática dos seus cultos. Então nós vemos que durante o reinado de Eduardo VI houve de fato não só um avanço, mas a implantação de uma igreja inglesa protestante de fato, que não foi possível durante os dias de Henrique VIII, agora era uma realidade para o povo inglês. Uma das grandes revoluções que aconteceu nessa época foi a pregação, o sermão ser em língua inglesa, feita no idioma local. E muitos pregadores notáveis, como Hugo Lightmer, se destacaram por sua oratória, por sua homilética. Mas não eram todos os reformadores, não eram todos os ministros daquela época que tinham o brilhantismo de Lightmer, de Calvino na Suíça, de Zwinglio, do próprio Lutero, na arte da exposição das Escrituras. Pensando nisso, na maioria dos ministros sem muito recurso na época para formá-los na teologia bíblica, na teologia reformada, foi produzido o livro de homilias para os menos hábeis para a pregação de sermões. O livro das homilias eram mensagens prontas que poderiam ser apenas lidas, explicavam com clareza a doutrina da justificação pela fé. Então, quando tudo parecia indo muito bem, quando a locomotiva da reforma parecia avançar sobre os trilhos ingleses, chegou a uma arrasadora parada, com a morte prematura do rei Eduardo com apenas 15 anos, em 1553.